Graça e paz, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus, queridos, em nome de Jesus. Vou pedir a você que abra em Marcos, no capítulo 12, versos 13 a 17. Vamos juntos, diz assim: Depois mandaram alguns fariseus e alguns dos membros do partido de Herodes que fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele. Eles chegaram e disseram: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda para eu ver. E eles trouxeram, e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Aí onde você está, curve a fronte, feche os olhos, vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Pai bendito, nós oramos nessa noite, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que o Senhor possa de alguma forma, meu Deus, fazer com que isso que nós vamos ouvir aqui se transforme em vida, em comportamento, em atitudes, em pensamento, em ações, em reações. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que assim seja. Para a glória do teu nome também te pedimos que todo movimento desnecessário nesta nave, ela possa cessar. Que todo pensamento contrário, Senhor, todo pensamento divagante, seja completamente desfeito, Senhor, e que os nossos pensamentos sejam levados cativos a Ti agora, para que a gente possa nos abeberar da palavra e que a gente possa sair daqui edificado, Senhor, transformado, conforme assim o Senhor deseja. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém, amém e amém. Nesse texto nós vemos aí dois grupos indo até Jesus. Era muito comum que fariseus e saduceus procurassem Jesus. Mas aqui nós temos algo muito interessante, porque aqui fala que esses dois grupos não é de fariseus e saduceus, mas é de herodianos e fariseus. Os herodianos, eles eram pessoas que tinham Herodes como sendo um grande homem. Eles tinham uma certa simpatia. Eles o defendiam, mesmo que ele estivesse errado, mesmo que as suas ações não fossem boas, ainda assim eles faziam aquela propaganda positiva de Herodes. Herodes, ele começou a governar na Judéia 40 anos antes de Jesus nascer. Ele foi o tipo de pessoa que, quando via algum tipo de resistência, ele fazia com que essas rebeliões, essas resistências, elas fossem caladas com a morte. Antes mesmo de Jesus nascer, ele matou a Judas Macabeu, ele matou também a sua esposa Mariana e os seus dois filhos, que eram judeus, que muitas vezes faziam oposição ao governo de Roma, porque afinal de contas, Herodes o Grande, ele nada mais era do que um testa de ferro levantado pelo Senado romano para poder oprimir o seu próprio povo, para poder fazer a coleta de impostos do seu próprio povo. Foi esse Herodes o Grande que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo na cidade de Belém quando Jesus nasceu. E ainda assim tinha gente que o defendia. Ainda assim tinha gente que o idolatrava. Eram os herodianos. Depois que ele morre, o seu filho, chamado Herodes Antipas, assume no seu lugar, mas ele também não era lá grande coisa. Ele casou-se com uma princesa da Arábia. E mesmo estando casado com uma princesa, ele ainda se apaixona pela esposa de seu irmão. Ele provoca o divórcio entre os dois e se une a ela, trazendo um clima familiar horrível.
Esses herodianos, eles defendiam a família de Herodes, não importa o que eles fizessem. Eles tinham os olhos tapados para a verdade. Eram partidários, a Bíblia diz, de Herodes. Mas a Bíblia também fala a respeito de os fariseus aqui. Os fariseus eram pessoas que eles se consideravam os únicos guardadores da lei. Se você dizia ser guardador da lei, mas se você não fosse um fariseu, você não guardava a lei direito de alguma forma. Você estava errando em algum ponto da lei. Mas havia entre esses fariseus uma facção bastante extremista, que era liderado por um homem chamado Judas, o Galileu. Ele tinha muitos adeptos, cerca de 6.000 pessoas, e eles consideravam inclusive pagar impostos para Roma uma espécie de idolatria. Por isso, nós vemos aqui entre nós, não é, nessa passagem, dois grupos absolutamente contrários, pessoas que não se davam bem, e a palavra de Deus ainda assim diz que Jesus conseguiu uni-los. Dois grupos que se odiavam, porque um achava que não devia dar nada ao imperador, e o outro que defendia o governo totalitário de Herodes. E Jesus ali conseguiu fazer com que esses dois grupos tão antagônicos conseguissem se unir por uma causa comum. É a mesma coisa que você ver assim, tanto Israel e o Hamas se unirem por uma causa comum. Os dois são inimigos difíceis, não se dão, estão sempre em guerra, não é? Trazendo para um exemplo mais nosso aqui, seria a mesma coisa que nas próximas eleições o Lula e o Bolsonaro saíssem na mesma chapa, né? Lula presidente, Bolsonaro vice, ou vice-versa. É uma coisa que ninguém imagina isso, não é? Mas Jesus, ele consegue fazer com que aqueles dois grupos tão antagônicos se unissem por uma causa comum, e a causa era Jesus. Eles prepararam uma armadilha para Jesus, usando uma questão de legalidade do imposto. E naquele tempo haviam 3 impostos que eram cobrados, mais ou menos parecido com os nossos aqui. Havia um imposto a respeito daquilo que se vendia e se comprava, dos grãos, da colheita. Era praticamente um imposto municipal. Era chamado de imposto territorial. O segundo imposto era o imposto sobre a renda do cidadão, era mais ou menos equivalente a 1% de todo o rendimento que ele tivesse dos seus rendimentos de trabalho. Era mais ou menos uma espécie de imposto estadual. E finalmente tinha o imposto da cidadania, que recaía sobre todos os cidadãos do Império Romano que atingisse a idade de 20 anos, e isso ia diretamente para Roma, para o imperador. Era sobre esse imposto que eles estavam perguntando para Jesus. O plano dos fariseus e herodianos era bastante simples. Eles queriam que Jesus se comprometesse com um dos partidos e desse uma resposta. Qualquer das duas respostas seria uma resposta comprometedora, não é? Por isso eles perguntaram: diga para nós, é ou não contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Nós devemos ou não pagar? Jesus disse: me tragam aqui uma moeda. Mas se ele tivesse dito sim, é lícito, então os fariseus iriam dizer assim: está vendo só? Ele quer que Israel fique sob a subserviência de Roma, ele também idolatra o imperador, ele é um impostor, ele não é o Messias que nós esperávamos, e então queriam que Jesus se desmoralizasse, dando a César essa autoridade de cobrar impostos. Mas se Jesus dissesse: não, nós não devemos pagar imposto, então os herodianos, que era do partido de Herodes, aí: nós temos aqui um subversivo, nós temos aqui um revoltoso, revolucionário, alguém que fique citando as multidões a serem rebeldes a Roma. Qualquer uma das duas respostas seria comprometedora. Mas Jesus não é aquele tipo de pessoa que foge das perguntas difíceis, não é? E a Bíblia fala que ele percebe a armadilha, então ele pede uma moeda, que é 1 denário, e então pergunta de quem é o nome e a cara da pessoa que está gravada nessa moeda. E eles responderam: do imperador. O imperador nessa época era Tibérios. Ele mandou fazer cunhar, não é, moedas com a sua imagem, e dos dois lados havia inscrições.
Eu tenho aí uma foto, não sei se vai ter condições de vocês verem, mas está escrito: Tibério César Augusto, filho do divino Augustus, de um lado, aonde está o seu rosto, e do outro lado, onde está ele sentado num trono, numa espécie de uma cadeira ali, está a inscrição Maximus Pontifex, ou sumo sacerdote. César se considerava o sumo sacerdote. César se considerava o representante de Deus. Então Jesus disse assim: olha, dê ao imperador o que é do imperador. O que Jesus quis dizer com isso? Não é? Estava dizendo: olha, vocês herodianos, vocês vivem das benesses do governo, vocês vivem das estradas do governo, vocês se beneficiam das praças do governo, vocês se beneficiam da proteção do imperador, daquilo que ele constrói, do emprego que ele lhes dá, vocês vivem da estabilidade que o governo dá a vocês, e vocês não querem pagar nada por isso. Vocês têm que dar a César o que é de César. Para o fariseu, essa resposta foi a mesma que dizer assim: aí está um usurpador que fabrica a sua própria idolatria, que explora o povo, que faz com que as pessoas vejam ele como sendo o sumo sacerdote. Ele explora uma nação que não lhe deu a luz, por isso devolvam para ele esse símbolo da idolatria desse imperador iníquo. Por que vocês querem ficar com esse dinheiro com vocês? Então vocês vejam, meus irmãos, que em nenhum momento Jesus está incitando motim aqui, em nenhum momento ele está querendo desfazer-se, não é, de um ou de outro grupo. A única coisa que Jesus faz aqui é que ele coloca tudo no seu devido lugar. Ele dá o devido valor tanto para um grupo como para outro. Ora, se vocês utilizam os benefícios, por que vocês não querem pagar o imposto? Nesse momento, os herodianos e os fariseus disseram assim: então nós pegamos ele, não é? Ele tanto concorda conosco, tanto com os fariseus como os herodianos, nós pegamos ele. Mas Jesus continua dizendo assim: vocês têm que dar a César o que é de César, mas vocês também têm que dar a Deus o que é de Deus. E é aqui que nós vamos então falar hoje, nessa noite. A pergunta é: o que é de Deus? A Deus pertence a divindade que César estava tentando usurpar, não é? Imprimindo moedas, dizendo que era o sumo sacerdote. O mandamento é bastante claro, lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E César estava usurpando o direito que pertencia a Deus, o direito de ser cultuado. Então não é essas moedas que interessam para Deus. Dar a Deus o que é de Deus está falando de algo muito mais profundo do que as moedas de César. Aonde estão as moedas de Deus? Aonde foi que Deus cunhou a sua imagem? Aonde foi que Deus colocou a sua imagem e semelhança? A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou dar mais uma dica. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E para terminar, 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que esses textos estão querendo dizer para nós, meus irmãos, é que se você é um filho, uma filha de Deus, você está sendo transformado dia a dia para ser semelhante a Jesus Cristo, e aonde você vai, você carrega essa imagem, você reconhece o senhorio de Cristo, você o reconhece como o único Salvador, o reconhece como verdadeiro Deus. Na verdade, você é a moeda de Deus que Deus colocou em circulação nesse mundo. Por isso, Deus tem o direito de ter você de volta. Assim como César tem direito das moedas dele, porque foi ele quem fez. Deus tem direito de ter você de volta para ele. Por isso, nessa noite, eu quero dedicar muito essa mensagem àqueles que vivem nessa perplexidade que nós vivemos no nosso Brasil, de uma recessão de fato conhecida, aberta, conhecida por todos nós, de índices de desemprego muito grande, de uma queda significativa do nosso poder aquisitivo, não é? Mas em nenhum momento perderam de vista o seu comprometimento com o reino, em nenhum momento deixaram de ser fiel.
Para você que é fiel na consagração da sua vida a Deus, na consagração daquilo que Deus te dá, te concede, não é? Aqui vai um segredo para você aprender a transformar o pouco em suficiente, o suficiente em muito e o muito em bênção. Eu acho que esse é o caminho que nós devemos aprender aqui. O segredo para você ser um multiplicador de recursos é você dar a Deus o que é de Deus. Você foi posto em circulação por Deus. Deus imprimiu em você a sua imagem. Deus colocou a imagem de Jesus em você. Se tem um Jesus que as pessoas vão conhecer, vai ser através da sua própria vida. É como se você tivesse que um dia voltar para a casa do tesouro e dar contas do que você fez com as riquezas que Deus te deu. Por isso, o que nós devemos oferecer a Deus que é tão importante, não é? Em primeiro lugar, ofereça a Deus a sua força. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o primeiro tributo que a gente tem que oferecer a Deus é a nossa força. E por que a nossa força, não é? Porque não existe nenhuma iniciativa, não existe nenhum projeto, não existe nenhum propósito na vida que se estabeleça sem o uso da força. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, há um mandamento que depois foi repetido por Jesus, que nós devemos amar a Deus, diz Deuteronômio no capítulo 6:5, com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Toda a minha força deve estar voltada para Deus. Nos tempos da conquista de Canaã, havia um homem chamado Caleb. Ele entrou na terra prometida, ajudou na conquista. A conquista durou vários anos. E quando a terra estava toda pacificada, conquistada, apenas alguns ou outros pontos precisavam ser conquistados. A Bíblia fala que Caleb, que era companheiro de Josué, ele tinha a idade de 85 anos, era um senhor de 85 anos, e Caleb ainda tinha um sonho a realizar. Ele queria conquistar a região de Hebrom. Então ele disse para a sua tribo, ele falou o seguinte, no capítulo 14 de Josué 10-11: olhem para mim, eu estou com 85 anos, e eu me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espiar a terra de Canaã. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso, sabe? Se você quiser ser um multiplicador de recursos, você vai estar entre aqueles que decidiram dedicar a sua força a Deus. Aonde está a sua força? Em que lugar ela está? Primeiramente, ela se encontra no seu corpo. Queridos, nós temos a responsabilidade de oferecer aos nossos Deus os nossos corpos com a força que existe neles. Paulo, ele manda que a gente faça a Deus um sacrifício. E a Bíblia diz, é um sacrifício vivo. Vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, ele diz. Isso é um culto inteligente. Isso é um culto sábio. Mas para que Deus se sirva da força do nosso corpo, o nosso corpo precisa ser saudável. Por isso você tem que cuidar da saúde do seu corpo. Porque é a partir do seu corpo que Deus cumpre os planos, não é? É que Deus alcança as pessoas. E a chave aqui é disciplina e moderação. Disciplina na alimentação, disciplina na utilização do corpo, disciplina no exercício físico, disciplina no repouso. Cuide melhor do seu corpo, faça check-ups, veja taxas de colesterol, cheque a sua pressão com regularidade, faça exames de esteira. Cuide para que Deus tenha a sua força quando Ele precisar dela. Às vezes Deus quer usar você numa viagem missionária, quer usar você numa mudança, não é? Num mutirão, às vezes num seminário exaustivo, e você precisa de forças para isso. Muitas pessoas acabam encerrando cedo a sua carreira ministerial, simplesmente porque foram desleixados com o seu corpo. Eles se deixaram levar pela glutonaria, pela bebedice. Outros tiveram uma vida pregressa imoral demais, estragaram-se no álcool, nas drogas, na imoralidade, levaram os corpos que tinham a falência total. E quando então vem para o reino, puderam fazer muito pouco, porque o reino de Deus não conseguiu usar força, porque eles não a tinham. A força estava arruinada. Você é moeda corrente de Deus.
A imagem de Deus está em você, e Ele requer que você expresse isso. Ele quer que você expresse o seu amor à humanidade perdida através da sua força. Em segundo lugar, a sua força não só está no seu corpo, mas também está no seu interesse. O que nós queremos dizer quando falamos isso? Por que o corpo de uma pessoa, ela sempre vai ser usada para poder viver, para conquistar, de acordo com as suas grandes paixões. Não há ninguém que tenha realizado um grande feito, que não tenha usado a sua força, e que não foi movido por uma grande paixão e interesse. O que é paixão? Paixão é um desejo inspirado por Deus, para que a gente tenha motivações, para que a gente use a nossa força para dar uma contribuição importante em algum lugar. Você já percebeu que você não consegue dar a mesma atenção para todos os campos da vida da mesma forma? Existe alguma coisa que em nós nos desperta e nós somos atraídos por ela mais do que outras? Você pode fazer algumas coisas e fazer bem, mas não são as coisas que você gosta. E você pode fazer coisas que você gosta, sendo muito mais produtivo porque você sente paixão por essas coisas. Existem coisas que nos dão mais prazer do que outras. E isso que te dá prazer, isso que desperta o seu interesse, isso que se precisar você fica acordado até tarde, ela revela a sua paixão e o seu interesse. O que Jesus ele falou a respeito do reino de Deus e para os filhos de Deus é que a nossa grande paixão na vida deve ser o reino de Deus. Por isso o segredo de transformar o pouco em suficiente, o suficiente em muito e o muito em bênção, meus irmãos, é você colocar na mão de Deus a força da sua vida, a paixão do seu coração, a serviço do reino de Deus. Em segundo lugar, nós devemos oferecer primeiro a nossa força. Em segundo lugar, nós devemos oferecer a Deus a nossa integridade. Tribute a Deus a sua integridade. Quando nós falamos integridade aqui, isso está associado diretamente ao caráter de alguém. Uma pessoa, ela pode ter uma grande força, ela pode ser movida por paixão, mas ela não vai ter grandes alcances se ela não for dirigida por um caráter cristão. Por isso, tudo que você tiver que dar a Deus, tem que estar tudo imiscuído, marcado pela sua integridade. E o que faz de uma pessoa íntegra? Pelo menos 3 áreas contribuem para a sua integridade: os seus valores, a sua perspectiva de vida e os seus hábitos. Primeiro, os valores são aquilo que determina o que você vai fazer da sua vida, não é? O seu tempo é gasto com aquilo que você dá valor. O seu dinheiro é gasto com aquilo que você valoriza. O seu trabalho é com aquilo que você valoriza. A sua devoção é aquilo que combina com os teus valores. Os teus valores determinam inclusive as tuas amizades. As pessoas com quem você anda, com quem você se relaciona. Existem pessoas que, dependendo dos valores que ela tem, você diz: essa não serve para eu me relacionar. Não dá para eu ter amizade com esse tipo de pessoa. Isso define também a sua igreja. Isso define os bens que você tem na sua casa. Mas os seus valores principalmente definem também a forma como você vai viver para Deus. Eu li há pouco tempo atrás de um grande escritor. O nome dele é Rudyard Kipling. Eu não sei se é mais ou menos isso que se traduz aí o nome. Eu não sou muito bom nesses nomes em inglês. Mas ele estava discursando numa universidade de formandos na cidade de Montreal. Eram jovens advogados e ele falava das suas ambições, falava do seu progresso, do seu desenvolvimento, do fato de que eles vão buscar a fama, vão buscar o poder, a projeção, posição social, status, glória. Mas ao concluir o seu discurso, ele disse assim: aí um dia desses você vai encontrar uma pessoa que não dá a mínima para isso. E nesse dia vocês vão saber o quão pobres vocês são. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é medido em termos de bens materiais, riquezas materiais. Mas os valores dos cristãos são guiados pelos princípios eternos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus
consegue introjetar no coração daquele que é cristão os valores pelos quais ele tem que extrair para a vida. A pessoa então que Deus usa, ela tem a sua imagem e também tem os seus valores, os valores de Deus. E Paulo, ele fala um pouco a respeito desses valores. Ele diz em Gálatas no capítulo 5, versículos 22 a 23, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Esses são grandes valores do reino. Paulo fala em outro lugar dizendo assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, justiça. Alegria no Espírito Santo, ele fala. Em segundo lugar, a sua integridade não é só formada pelos seus valores, mas pela sua perspectiva de vida. E isso tem a ver com aquilo que você pensa, do que poderá ter sido a sua vida, quando ou depois que você morrer. O que as pessoas vão dizer no seu funeral? O que elas vão dizer? Eu, como pastor, muitas vezes sou uma pessoa que estou diante dessa situação. Ali a gente pensa em confortar a família, não é? E se existe algo que conforta, é você falar de como aquela pessoa enxergava a vida, os valores pelos quais ela vivia, a perspectiva dela. E quanto mais essa visão for desafiadora, melhor é e mais conforto traz. Algumas vezes eu fico preocupado porque eu tenho que imaginar que a pessoa tinha uma visão. Algumas pessoas, elas vivem achando que vão morrer somente depois de 100 anos. E aí elas ficam procrastinando o seu relacionamento com Deus. Elas vivem sem se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Outras pessoas, elas viveram achando que o mundo vindouro, não é? Era um grande cofre de riquezas em que eles tinham que ficar amealhando o tempo todo, acumulando bens. E quando partiram tiveram que deixar tudo. Outros viveram achando que Deus podia esperar até que eles pudessem realizar os seus projetos, não é? Até que eles alcançassem os seus sonhos. Não, depois que eu fizer isso, aí eu vou me dedicar para Deus. Depois que eu casar, vou me dedicar para Deus. Depois que eu me formar, vou viver para Deus. Depois que eu me aposentar, vou viver para Deus. Mas subitamente partiram, porque a visão que tinham da vida era completamente errada e equivocada. Eu não sei se você lembra, mas quando Roberto Marinho morreu, ele foi o fundador da Rede Globo, ele tinha 98 anos, isso foi bastante noticiado no Brasil inteiro e no mundo. As pessoas foram aos montes no seu velório, não é? Elogios foram feitos a ele, principalmente pela sua capacidade empreendedora. E aí foi feito um histórico da sua vida, que ele começou a Rede Globo com 60 anos. E um dos seus amigos dizia que ele pensava em escrever um livro. O livro já tinha até título, que o livro seria chamado Condenado ao Êxito. Mas o que Deus diria de Roberto Marinho? Jesus disse assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta ele conquistar todas as coisas e perder a sua alma. Roberto Marinho viveu toda a sua vida com milhões de pessoas estão vivendo hoje sem uma perspectiva eterna. Qual que é a perspectiva correta da vida? Jesus, ele disse em Lucas no capítulo 12, 33, vendam tudo o que vocês têm, deem o dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas não acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las, as traças não podem destruí-las. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,4, assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor, não se podem estragar, nem serem destruídas. Como é que você projeta a sua vida daqui a 50 anos? Como é que você projeta a sua vida para a eternidade? Como é que Deus enxerga aquilo que você está fazendo hoje, da sua vida, da sua existência? O que vai importar para Deus o que você tem feito até agora? Terão valores eternos?
Em terceiro, a sua integridade também é construída pelos seus hábitos. É resultado dos hábitos. Os hábitos firmam os caráter. Procurei uma frase hoje que falasse um pouco a respeito disso. Achei de um tal de Henry Hancock. Ele diz assim: de nossos valores tiramos nossas atitudes, de nossas atitudes formamos os hábitos, de nossos hábitos nasce o caráter e de nosso caráter construímos o nosso destino. Ele não estava errado. Hábito é rotina, e se você fizer uma coisa por 6 vezes, isso tem a grande possibilidade de você criar um hábito. Se você ler a Bíblia 6 vezes por semana, você cria o hábito de ler a Bíblia. Se você orar todos os dias num determinado horário, durante algum tempo, você vai criar o hábito de você orar nesse horário que você estipulou. E eu vou dar uma boa razão para você ter bons hábitos. Você carrega a imagem de Cristo. É como se você fosse uma bandeja de prata carregando maçãs de ouro. Mas vai ser muito difícil você servir a Cristo e impactar o mundo se você tem uma vida impura, que é incoerente com a sua fé. É como se você tivesse levado um prato com um bolo de abacaxi, com recheio de chantilly, mas as mãos sujas de graxa. Ninguém come isso. Por isso, vamos juntar tudo. Tribute a Deus a sua integridade. Comece firmando os seus valores. Depois, então, defina a sua perspectiva de vida. E então crie hábitos que isso vai aperfeiçoar o seu caráter. Qual que é o resultado disso? Integridade. Terceiro lugar. Ofereça a Deus a sua excelência. A excelência, ela tem a ver com 3 dádivas de Deus dadas a nós. Em primeiro lugar, as habilidades que nós temos que são naturais. Em segundo lugar, a excelência tem a ver também com as experiências que nós temos na vida em que vivemos, durante o percurso que temos. E também a excelência tem a ver com a inteligência espiritual que você tem, você comparar promessas e resultados. Por isso, se você pesquisar na Bíblia, você vai descobrir gente com N de habilidades que você nem imaginava. Habilidades atléticas, habilidades artísticas, habilidades arquitetônicas, habilidades na área de administração, habilidades na área de cozinhar, habilidade para cortar cabelo, para construir barco, para fazer doce, para rebater, para desenhar, para embalsamar, para entalhar, para arar a terra, para pescar, para fazer jardins, para liderar, para trabalhar como pedreiro, para moldar, para fazer música, para fazer armas. Habilidade para costurar, você vai ver lá no livro de Atos, para escrever poemas, para fazer filosofia da vida, para inventar coisas, para vender e para comprar. Habilidades para escrever. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Já foi feita uma pesquisa e pesquisadores têm dito que uma pessoa comum, ela tem pelo menos 500 a 700 habilidades. Você tem de 500 a 700 habilidades. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Mentira! Todos nós temos habilidades, a diferença é como nós usamos essas habilidades. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31: portanto, quando vocês comem ou bebem, vocês têm que fazer tudo para a glória de Deus. Seja isso ou seja qualquer outra coisa. Como é que você pode usar as suas habilidades para glorificar a Deus? Reconheça que Deus é a fonte dessas habilidades. Você tem que dizer: eu entendo que foi o Senhor que me deu essa habilidade para poder fazer negócios. Eu entendo que foi Deus que me deu a habilidade para organizar esse projeto. Eu entendo que foi Deus que me deu essa venda, essa capacidade para negociar e vender. Foi Deus quem deu. Reconheça Deus. E tudo que você fizer, faça de forma ética, moralmente correta. Não engane as pessoas. Eu penso que você dá glória a Deus nos negócios quando você oferece um serviço legítimo, um produto confiável, que de fato pode ajudar as pessoas. Isso traz glória a Deus. Mas a excelência também é fruto das suas experiências. E sabe, Deus planeja que as experiências da sua vida
que você passa possam de alguma forma moldar você. Romanos no capítulo 8, versículo 28 diz assim: nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Deus permite, de forma muitas vezes determinada, situações aconteçam na nossa vida para aperfeiçoar o nosso caráter. Deus permite inclusive que coisas ruins, para poder proporcionar um bem na nossa vida. Deus permite essas coisas. E Deus nunca desperdiça um sofrimento. Ele deseja trabalhar através das suas experiências, todas elas, sejam quais forem. Mas a excelência também está principalmente associada à inteligência espiritual. E quando você usa a inteligência espiritual, existe uma força avassaladora para você agilizar os princípios eternos de Deus, para poder multiplicar recursos. Quando eu era criança, eu lembro que eu brincava muito nos dias de chuva, jogando palitinho de fósforo na água, para ver eles correndo naquela corredeira, não é? Aproveitava aquela força, porque nos outros dias, quando só chovia um pouquinho, ficava somente aquela poça, aquele palitinho não ia para lado nenhum. Mas quando chovia, não é? A gente corria e pegava os palitinhos e colocava lá e fazia aquela, postava a corrida, aquela coisa toda, aproveitava aquele fluxo, entende? É assim a inteligência espiritual. Como é que isso funciona? Lá no Salmo 1, por exemplo, Deus fala de uma pessoa que deu certo. E ali o Senhor declara: tudo que ele faz é bem sucedido. Não é interessante isso? Uma pessoa que tudo que ele faz é bem sucedido. Puxa vida, o que ele faz para ser assim tão bem sucedido? E aí então é que entra a inteligência espiritual. Ela procura saber antes quais são as condições, os pressupostos para alguém ser bem sucedido. E de início, não é? O Salmo começa falando de algumas coisas que eu não posso fazer. A pessoa bem sucedida e que tudo faz é sempre muito bem sucedido, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não entra nessas rodas de zombaria das coisas espirituais. Mas é só isso? Não. O prazer dele é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse cara vai ser bem sucedido. Inteligência espiritual é você encontrar o efeito e a causa, é você encontrar a promessa e a condição. Inteligência espiritual é você entender qual é a ação e a reação das coisas. Em último lugar, ofereça a Deus, dai a Deus, não é o que é de Deus, ofereça a Deus a sua liberdade. Seja uma pessoa livre para Deus. Honre-o com uma vida desimpedida. O apóstolo Paulo disse para Timóteo o seguinte: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Se tem alguma coisa que te envergonha, se existe algum tropeço, se você está preso, amarrado com alguma coisa, sabe? Você não pode servir a Deus assim, ser usado por Ele, se existem tropeços na vida. Você sabe por que algumas pessoas elas não podem transformar nem sequer um pouco no suficiente? Em primeiro lugar, porque todas as suas sementes estão comprometidas. Eles deram a César o que era de Deus. E muitas vezes o César são elas mesmas, não é? Deus quer usá-las, Deus quer fazer com que elas prosperem na vida espiritual, mas elas simplesmente não têm o que oferecer a Deus, nem mesmo 5 pães e 2 peixinhos daquele menino na multiplicação de pães. Não tem. Ah, mas Jesus não podia ter feito de outro jeito? Podia. Jesus podia ter mandado os anjos mandarem McFish, lá do McDonald's do céu, para poder alimentar aquela multidão. Mas Ele quer usar os recursos que nós temos, a capacidade que nós temos. E Ele disse: tragam-me alguma coisa para que eu possa multiplicar. Por que alguns cristãos vivem interminantemente, sempre à beira da falência? Sempre devendo.
porque as suas vidas estão comprometidas. Deus lhe deu 6 dias para trabalhar, e quando chega o dia do Senhor, eles dão ao imperador, que pode ser ele mesmo. Eles dão a César o que é de Deus. E Deus lhes dá o pão, Deus lhes dá o emprego, Deus lhes dá água para matar a sede, a roupa para poder aquecer-se do frio, uma casa onde morar, e pede tão somente que eles então lhes consagrem a 10ª parte daquilo que Deus lhes dá. Mas aí eles vão ao shopping, ao supermercado, e lá tem tantas promoções. O shopping tem algumas liquidações incríveis, não posso perder isso. É uma grande oportunidade de negócio. Eles estão liquidando todo o estoque. Mas o que você tem, só tem aquilo que pertence a Deus. Mas você topa com uma vitrine de ofertas imperdíveis. E aí para onde é que vai aquilo que a Deus pertence? Vai para César. O profeta Malaquias diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? É possível isso? Como é que se pode roubar a Deus? E o próprio Deus diz: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu abençoo vocês e vocês não retribuem isso, me dando aquilo que a mim pertence. Vocês dão a César. Quando você dá a César o que é de Deus, você perde bênção, sua família perde bênção, sua igreja perde bênção. Por isso, o segredo de você transformar pouco em suficiente, suficiente em muito e muito em bênção, meus irmãos, é você oferecer a Deus uma vida desimpedida. Por isso, se o teu cartão te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora. É melhor você não ter como comprar do que você comprar e usar aquilo que é de Deus, dando a César. E a melhor vacina para o cartão guloso é um medicamento chamado Tesoura da Tramontina. Melhor negócio. Se o teu cheque especial te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Porque é melhor você fazer um sacrifício pela obra de Deus do que sacrificar a Deus aquilo que Deus te deu para você ficar pagando juros de banco. Viva conforme você tem alcançado. Nós tivemos aqui um irmão que um dia me telefonou dizendo da sua grande bênção. Ele falou assim: pastor, eu estou mesmo com moral. Eu falei assim: por quê, irmão? Eu falei assim: você não sabe. Meu gerente me ligou, falou que vai aumentar o limite do meu cheque especial. Falou assim: você enxerga isso como bênção? Eu falei assim: não é bênção, pastor? Me ofereceu outros cartões de crédito com outras bandeiras. Então eu falei assim: me desculpe, eu não vejo isso como bênção. É que ele viu em você uma grande fonte de renda para o banco continuar ganhando. É mais um problema para quem não sabe controlar as contas. Agradeça. Telefone para o seu gerente e fala assim: ó, eu agradeço, mas eu não quero. E desliga o telefone. Saia de dívidas desnecessárias, não fique amarrado. Se você não pode, corte a assinatura do jornal. Se você não pode, corte a assinatura da revista. Se você não pode, corte a TV a cabo. Corte a pizza do domingo à noite, ou corte o cinema de sexta-feira. Vá na segunda, que é metade do preço, ou menos ainda. Eu fico impressionado como existem cristãos que adoram carnezinho. E aí, suaves prestações vai se transformando em insuportáveis pesadelos, não é? Seja livre para Deus, para você dar a Deus aquilo que a Deus pertence. Há muitas outras coisas que você poderia entregar a Deus, mas eu escolhi aqui força, integridade, excelência e liberdade. Usei essas palavras aqui com uma certa intencionalidade, porque elas são o acróstico da palavra fiel. Agora você veja o que Deus diz da pessoa fiel. Capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você está vendo bem isso aqui? Fiel no pouco. No pouco tempo que tem, foi fiel. No pouco recurso que tem, foi fiel. Na pouca força que teve, foi fiel. Nas poucas habilidades que achava que tinha, foi fiel. Existe pouco dinheiro, pouco tempo, pouca habilidade, mas existe sobra de fidelidade em tudo.
fiel no pouco, mas o pouco foi para o lugar certo. Aquilo que era de Deus foi para Deus. E aí então se tornou suficiente em muito. E aí então o muito em bênção. E quando veio então a bênção, ele não torrou, não desperdiçou consigo mesmo, ele repartiu com aqueles que nada tinham, e isso ainda se tornou uma bênção maior. É isso que o Senhor nos ensina. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Coloque-se em pé, vamos orar.